Então, eu tenho aqui nessa tier list 54 zagueiros da Série A do Brasileirão. Tem pelo menos 2 representantes de cada equipe e algumas equipes têm 3 representantes. Eu vou elencar todos esses zagueiros numa tier list, onde eu tenho 5 categorias. A categoria Elite, a categoria Muito Bom, Bom, Ok e Comum. Eu confesso para vocês que eu analisei jogador por jogador. Eu vou deixar aqui na tela uma planilha onde eu coletei dados de cada jogador, de um por um dos 54 zagueiros, um por um eu coletei dados sobre eles. Aqueles que eu não conhecia, eu fui ver vídeos, eu fui analisar números para poder fazer uma análise com embasamento bacana. Começar aqui pelos zagueiros do Inter, a gente tem aqui o Vitão, que para mim é o melhor dos zagueiros do Inter. Eu não vou poder fazer uma análise muito detalhada de cada jogador, porque são 54 nomes. Se eu me enrolar muito aqui em cada um deles, o vídeo vai ter 5 horas, então vai ser uma análise muito rápida de cada um, tá? O Vitão é um bom zagueiro, boa saída de bola, peca um pouquinho no jogo aéreo, mas eu acho muito bom zagueiro. O outro zagueiro do Inter aqui, o uruguaio Rogel, eu acho um zagueiro comum, bom no jogo aéreo, mas muito lento e meio atrapalhado. O Cleiton Sampaio eu também vou botar na categoria comum, porém eu acho ele melhor que o Rogel. Agora temos aqui os zagueiros do Grêmio. Temos o Kahneman, foi um grande zagueiro, porém hoje ele sofre muito com a adesão do VAR, porque o estilo de jogo dele é prejudicado com a presença do VAR. É um zagueiro à moda antiga, que gosta de agarrar, gosta de puxar, gosta de incomodar o atacante. Ele é muito bom no duelo físico do 1 para 1, só que ele tá lento e ele tá um pouco atrapalhado também. Foi um grande zagueiro, hoje é um zagueiro ok. O Gemerson, acho bom zagueiro. O Eli, acho um zagueiro ok. Acho que ele tem um jogo aéreo muito bom, porém eu acho que ele tem um senso de posicionamento um pouco ruim e uma saída de bola também um pouco abaixo dos demais. Zagueiros do Cruzeiro agora, a gente tem aqui o Zé Ivaldo, que eu acho um zagueiro ok também. O João Marcelo, esse eu acho que é muito bom zagueiro. Considero ele o melhor zagueiro do Cruzeiro, disparado. Bom jogo aéreo, bom no chão, boa saída de bola, muito bom zagueiro o João Marcelo. E o Vijalba também, um zagueiro que também não me empolga muito, um zagueiro baixo, sem muita imposição física, um zagueiro no máximo ok também. Zagueiros do Galo agora, a gente tem aqui o Lianco. Lianco que se fosse uma tier list dos zagueiros mais bonitos, provavelmente ele estaria no Elite. Mas como eu estou analisando a qualidade jogando futebol deles, o Lianco é sim um bom zagueiro e entre os bons aqui eu acho que ele é melhor que o Gemerson. Júnior Alonso, acho bom zagueiro também. Já o Batalha, que até então era um primeiro volante, agora com o Milito acabou virando um zagueiro, tá jogando como o zagueiro central nessa linha de 3. Acho que como zagueiro ele é no máximo ok, tem um bom jogo aéreo, mas eu acho ele um pouco lento para zagueiro. Zagueiros do Flamengo agora, Léo Ortiz. Léo Ortiz é muito bom, tem uma excelente saída de bola, porém eu acho que defensivamente ele é sim um bom zagueiro, mas eu não acho que ele seja dos melhores do Brasil na questão defensiva. Eu sei que a torcida do Flamengo está gostando muito dele, mas eu acho que muito disso é um pouquinho de ilusão pelo fato dele ter uma saída de bola muito boa. Mas calma, ele não é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil, ele é bom zagueiro. Mas eu acho que tem, sim, alguns zagueiros melhor que o Léo Ortiz no futebol brasileiro, principalmente defensivamente. Construindo o jogo, talvez ele seja o melhor, mas defensivamente tem alguns bons zagueiros na frente dele. Léo Pereira eu acho que é um bom zagueiro. E o Fabrício Bruno eu acho que é muito bom zagueiro, tá? Apesar de ele ser reserva, eu acho que ele é melhor que o Léo Pereira. Eu acho que fisicamente ele tem uma imposição melhor que o Léo Ortiz, por exemplo. Ele é mais rápido, ele tem mais força. Porém, eu acho que o posicionamento dele é um pouco abaixo do Léo Ortiz. Mas pelo fato dele ser muito rápido e ter uma imposição física muito boa, eu considero ele um muito bom zagueiro, o Fabrício Bruno. Zagueiros do Fluminense agora, a gente tem aqui o monstro Thiago Silva, que não tem como ser diferente, ele vai inaugurar a categoria Elite. Apesar da idade elevada que ele tem, continua sendo um senhor jogador, senso de posicionamento, qualidade técnica, qualidade no desarme. É um jogadoraço Thiago Silva, mesmo estando veterano. Ele que vai inaugurar aqui a categoria Elite e digo mais,
acho que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, mesmo com a idade avançada. Thiago Silva, um monstro. Agora o outro zagueiro do Fluminense não dá para falar a mesma coisa, porque é o Manuel. O Manuel foi um zagueiro ok, razoável, no auge da sua carreira, mas hoje ele tá um pouco mais velho, tá pesado, lento, tá com o jogo aéreo prejudicado pela parte física. Hoje é um zagueiro extremamente comum, o Manuel. E o outro aqui é o Thiago Santos, que assim como o Batalha, também foi um camisa 5, foi um primeiro volante praticamente toda a sua carreira, agora tem sido transformado num zagueiro, mas como zagueiro ele é comum também. Tanto ele quanto o Manuel conseguem fazer alguns jogos razoáveis, porque são carregados pelo monstro que é o Thiago Silva. Zagueiros do Vasco agora, aqui o Vasco também é um time que tem um miolo de zaga um pouco problemático, né? A gente tem aqui o Léo Pelé. O Léo Pelé é o seguinte, ele teria tudo para ser um bom zagueiro. Ele tem velocidade, ele tem força, ele tem posição física, ele tem um bom passe, só que o problema do Léo Pelé é que às vezes dá um chute na cabeça dele, que ele comete uns erros bizarros. Às vezes ele dá um bote e acaba fazendo uma falta que não precisa. Daqui a pouco ele vai tentar afastar uma bola e dar uma rosca para trás. Daqui a pouco ele vai numa bola aérea, em vez de cabecear para fora, ele cabeceia para dentro da área. São erros grotescos que fazem com que ele comprometa muito, cara. Porque ele teria ferramenta para ser um zagueiro muito bom. Só que, cara, ele não consegue. Parece que ele tem problema de concentração, cara. Parece que ele não tem concentração no jogo. E ele acaba cometendo erros bizarros, velho. Ele compromete muito. E mesmo assim eu não consigo colocar ele na categoria mais baixa. Eu vou colocar no ok. Porque, como eu disse, eu acho que ele teria ferramentas para ser um bom zagueiro. Só que ele precisa ter um nível de concentração maior. Porque potencial ele tem, cara. Vou deixar ele na categoria ok aqui, o nosso querido Léo Pelé. A gente tem aqui agora o Maicon. O Maicon, quem não lembra do nosso querido God of Zaga? Lembra quando ele chegou no São Paulo em 2016? Torcida do São Paulo louca com ele, apelidando de Kratos, era o zagueirão que não deixava passar nada. Chegou na semi da Libertadores, acabou embuchando, acabou ficando com o nome manchado aqui no futebol brasileiro. É um zagueiro que está veterano já. Eu acho que ele tem um jogo aéreo interessante, acho que ele está lento e fisicamente eu acho que ele está sofrendo um pouco hoje, tá? Não acho que seja um zagueiro comum, acho que seja hoje um zagueiro ok. Já foi um bom zagueiro, mas hoje é um zagueiro ok, o Maicon. Vou organizar isso aqui um pouco melhor depois, mas eu acho que ele é melhor que o Djalma, por exemplo. Vou deixar assim por enquanto. E o João Vitor aqui, o outro zagueiro do Vasco também, um jovem, base do Corinthians, foi pro Benfica, acabou não dando muito certo na Europa, voltou agora pro Vasco. Tem potencial, só que eu acho que falta zagueirar um pouco mais, sabe? Acho que hoje é um zagueiro ok também, no máximo. Agora a gente tem aqui os zagueiros do time que talvez seja o time sensação desse ano, né? Que é o Botafogo. A gente tem aqui o angolano Bastos, que é muito bom zagueiro. Vou colocar ele aqui na categoria muito bom. Quase elite, mas eu acho que tem pelo menos 2 ou 3 nomes que são melhores que ele no futebol brasileiro hoje, apesar de eu achar o Bastos muito bom zagueiro, vou encaixar ele aqui na categoria muito bom. Adrielson, mais um zagueiro do Botafogo, um zagueiro com muita imposição física, um cara que é chato, talvez ele é aquele típico zagueiro que incomoda o centroavante, cara, ele é aquele zagueiro que tá sempre com bafo no cangote, bafo na nuca, um zagueiro que tem muita imposição física, incomoda o atacante, às vezes tem algum errinho ou outro por excesso de confiança, mas eu acho muito bom zagueiro, principalmente como eu falei, pela imposição física que o Adrielson tem, acho muito bom zagueiro, vou deixar ele aqui entre o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. Barbosa, já vou avisando, acho superestimado, tá? É um mau zagueiro? Não é. Eu acho ele até um bom zagueiro. Mas eu acho que ele está sendo superestimado. Acho que ele tem se beneficiado pelo time ajustado que o Botafogo tem e por estar jogando do lado de um zagueiro tão bom como o Bastos. Eu acho que ele tem um bom jogo aéreo, muito pela estatura que ele tem. Acho que pelo chão ele tem um pouco de dificuldade. Talvez, como ele está jogando bem protegido, acaba não apresentando tanto essas falhas
que ele tem pelo chão, mas acho que, como eu falei, é bom zagueiro, mas não é tudo isso. E sem contar também que eu acho que ele joga sem cueca, né? Porque aquele volume que aparece no calção dele, usando cueca, não aparece, tá? Joga sem cueca o nosso querido Barbosa do Botafogo, que é bom zagueiro, mas não é tudo isso. O bem dotado Barbosa. Temos agora aqui os zagueiros do Palmeiras. Gustavo Gomes, esse não tem nem muito o que comentar. Talvez nos últimos 4, 5 anos seja o zagueiro que apresentou maior alto nível no futebol brasileiro, tá há mais tempo num nível muito alto, é um excelente zagueiro, tanto que eu coloquei ele aqui na categoria Elite, do lado do nosso querido Thiago Silva. Gustavo Gomes, um leão em campo, em posição física, o jogo aéreo muito bom, pelo chão ele também é bom, muito raçudo, líder, faz gol, defende muito bem. Mais um zagueiro aqui na categoria Elite, o paraguaio Gustavo Gomes. Murilo, já achei Elite, porém hoje eu acho ele muito bom, acho que caiu um pouco de nível. Não, eu acho que não é que tenha caído tanto de nível, só que eu acho que tem alguns zagueiros que são superiores a ele hoje, e eu acho ele muito bom zagueiro, só que eu acho que ele também é beneficiado pelo forte sistema defensivo que o time do Palmeiras tem, e por jogar ao lado do Gustavo Gomes. Mas eu vou colocar ele na categoria muito bom também. Acho excelente zagueiro. Acho inclusive, desses aqui da categoria muito bom, acho que ele só perde pro Bastos e pro João Marcelo. Aliás, o Bastos eu vou colocar na frente do João Marcelo. Mas acho que o Murilo é muito bom zagueiro. Porém, eu acho que ele é sim beneficiado pelo forte sistema defensivo do Palmeiras. Agora a gente tem aqui a promessa do Palmeiras, né? O zagueiro Vitor Reis. Muito potencial, muito bom zagueiro, tem tudo para ser zagueiro titular de seleção brasileira daqui a alguns anos, tá? Muito potencial, não vou colocar no muito bom, vou colocar na categoria bom, mas entre os bons aqui, eu acho que até o momento ele é o melhor, tá? Mesmo com a pouca idade, esse menino tem muito potencial e é muito bom zagueiro, esse moleque vai ser jogador de clube grande da Europa e jogador de seleção, o Vitor Reis. Zagueiros do São Paulo, agora a gente tem aqui o Arbolenda, o equatoriano, que esse é maluco da cabeça, não bate bem, mas é muito bom zagueiro. Vou colocar na categoria muito bom, acho ele inclusive melhor aqui que o Adrielson, Fabrício Bruno e Vitão. Acho muito bom zagueiro, o Arbolenda, zagueiro que já está há muito tempo no São Paulo, tem se tornado uma bandeira desse time tricolor nos últimos anos. O outro gringo aqui de São Paulo tem 3 zagueiros gringos aqui. O outro é o Alan Franco, que eu acho que é um bom zagueiro. Vou colocar ele aqui superior ao Gemerson e ao Barbosa, mas abaixo aqui de alguns outros zagueiros. O outro aqui é venezuelano, né, o Ferrarese. Esse aqui eu acho que é no máximo ok. Acho que é um zagueiro limitado. Acho que ele não está na categoria comum, mas não sobe muito da categoria ok. E da categoria ok, vou deixar ele aqui por último, por enquanto. Agora a gente tem aqui os zagueiros do Corinthians. Temos aqui o Kaká. Para mim, dos zagueiros do Corinthians, o Kaká é o melhor. Vou deixar na categoria bom. Vou deixar ele aqui, ó, acima do Alan Franco. E atrás aqui do Alonso, Lianco e dos outros. André Ramalho começou muito bem, depois caiu um pouquinho de rendimento. É bom zagueiro, é muito bom no jogo aéreo. No jogo pelo chão, acho que ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Vou deixar na categoria bom também, mas entre os bons aqui eu acho que ele é o piorzinho deles. E a gente tem aqui agora o zagueiro equatoriano do Corinthians, que é o Félix Torres, que é mais um que vai entrar na categoria comum. E pra mim, dos comuns aqui, ele só fica na frente do Manuel, velho. Isso é pra a gente aprender que não é porque o cara veste camisa de seleção, principalmente seleção aqui da América do Sul, que tem um nível técnico mais baixo, não é porque ele é convocado para a seleção que ele é baita jogador não, tá? As seleções da América do Sul têm um nível técnico baixo, entendeu? Então mesmo um zagueiro selecionável como o Félix Torres, no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, ele é insuficiente, mesmo sendo convocado para a seleção. Isso serve de aprendizado para não ficar superestimando o zagueiro que é convocado para essas seleções alternativas da América do Sul, e o Félix Torres é um exemplo disso. É um zagueiro muito limitado. Zagueiros do Atlético Paranaense agora a gente tem aqui para mim o pior zagueiro
da Série A. Sem brincadeira. Kaique Rocha. E sabe o que é curioso? Analisando os números do Kaique Rocha, ele tem índices muito bons, cara. Ele tem um número alto de cortes pro jogo, ele ganha muitos duelos por cima, duelos no chão, ele tem um acerto de passe alto. Só que, analisando só números, isso é curioso. Como que os números podem nos enganar? Mesmo ele tendo números excelentes, se você assistir os jogos do Atlético Paranaense, você vai perceber o quanto que ele é mau zagueiro. Por quê? Ele tem um senso de posicionamento muito ruim e esse número de acerto de passe que ele tem é alto. Só que os passes que ele acaba errando sempre geram situações de perigo para o adversário. Acho que é um zagueiro que também direto ele dá umas pichotadas feias de errar em bola, dar rosca na bola, falhas de posicionamento, e isso é coisa que números não mostram. Mesmo com números bons, eu acho ele um péssimo zagueiro e para mim o Kaique Rocha é o pior zagueiro da Série A do Brasileirão. Não à toa o Atlético Paranaense está na situação que está. O próximo aqui é o Thiago Heleno, que foi um grande zagueiro, hoje com uma idade avançada. Tá lento, tá pesado, ainda tem um bom jogo aéreo. Já foi um muito bom zagueiro. Hoje é um zagueiro ok. E acaba tendo também o nível dele um pouco piorado, porque ele joga do lado do Kaique Rocha. O outro aqui é o paraguaio do Atlético Paranaense, o Gamarra, que também tinha muita expectativa, né? Porque ele tinha feito uma campanha interessante no Libertad, era um destaque no futebol paraguaio, mas o futebol brasileiro ele é muito, muito superior a todas as ligas da América do Sul. Então um jogador que se destaca nas ligas alternativas da América do Sul, como o futebol paraguaio, nem sempre ele consegue se destacar no futebol brasileiro, porque o nível do futebol brasileiro é muito alto. Times que brigam para não cair no futebol brasileiro são de nível parecido com times que brigam pelo título no Campeonato Paraguaio, por exemplo. Não à toa, o Gamarra era um destaque no futebol paraguaio, e no futebol brasileiro é um zagueiro comum. Tanto que ele é reserva do time que está brigando para não cair, que é o Atlético Paranaense. Acho que ele é melhor que o Kaique Rocha, acho que ele é melhor aqui que o Félix Torres e que o Manuel, e que o Rogel também, e que o Cleiton Sampaio também, mas é um zagueiro comum, não nada mais do que isso. Zagueiros agora aqui do Fortaleza, um time que costuma jogar também com 3 zagueiros. Temos aqui o chileno Kusevich, acho bom zagueiro Kusevich, acho que eu vou colocar ele aqui, ó, atrás do Lianco e na frente do Alonso, muito bom zagueiro o chileno aqui do Fortaleza, o Kusevich. O outro aqui é o outro gringo, os 3 gringos do Fortaleza, né? O time do Fortaleza tem muitos gringos, né? Muito pelo fato do Vojvoda conhecer muito desse mercado sul-americano. O Brits aqui, acho que é um bom zagueiro, mas acho que ele, dos bons aqui, vou deixar ele por último, acho que ele é pior que o Kusevich, por exemplo. E o outro aqui é o Cardona, mais um gringo, que eu acho que é bom zagueiro também. O Cardona tem um bom jogo aéreo, acho que ele é melhor que o Brits, melhor que o André Ramalho, e eu vou deixar ele aqui entre o Barbosa e o Gemerson. Bom zagueiro, o Cardona também. Zagueiros do Bahia agora. Temos aqui o Canu, que é um zagueiro que me impressionou muito no quesito construção de jogo. Saída de bola dele é muito boa, ele tem um índice de acerto de passe muito alto, inclusive no campo ofensivo ele tem um índice de acerto de passe alto. Marcando, ele é comum. Eu vou ser sincero, defensivamente ele é um zagueiro comum para ok. Construindo o jogo, ele é muito bom. Na média, eu vou deixar ele aqui na categoria ok. Vou deixar ele aqui, ó, entre o Maicon, na frente do Maicon, na verdade, entre o Zé Ivaldo e o Maicon. Agora a gente tem aqui, talvez, uma surpresa para vocês que não acompanham o time do Bahia. Gabriel Xavier. Que zagueiro, senhores, que zagueiro. Jovem, se eu não me engano, ele tem 22 ou 23 anos, mas é um zagueiraço. Vou surpreender vocês, tá? Gabriel Xavier vai entrar na categoria Elite ao lado de Thiago Silva e Gustavo Gomes. Sim. E se tu tá achando que isso é um absurdo, é porque tu não assiste os jogos do Bahia. Se tu assistir 5 jogos do Bahia, tu vai entender o que eu tô falando. Gabriel Xavier é um zagueiro excelente, cara. Um nível altíssimo, jovem, muito potencial.
Zagueiro para a seleção brasileira ficar de olho. E, cara, em breve vai estar num time grande do futebol europeu. Eu não tô exagerando. Pede para qualquer torcedor do Bahia, cara, o que ele acha do Gabriel Xavier e ele vai te responder. As melhores coisas possíveis. Zagueiraço, cara. E muito subestimado pelo fato de jogar no time do Nordeste. Gabriel Xavier, vou botar sim na categoria Elite. Seguindo aqui a gente tem o Cuesta, que para fazer o contraponto com o Gabriel Xavier, para dar um equilíbrio, né? Senão ia ficar muito apelão. O Cuesta hoje é um zagueiro comum. Tá velho, tá lento, tem um jogo aéreo ruim, ele tem qualidade na saída de bola, ele bate bem na bola, porém marcando. No Inter, o auge dele no Inter, ele já tinha alguns problemas de posicionamento, alguns problemas de duelo de corpo a corpo. Agora que ele tá mais velho, nem se comenta então. Lento, frágil fisicamente, posiciona mal, péssimo jogo aéreo. Cuesta hoje é um zagueiro comum, para não dizer menos do que isso. O próximo aqui é o zagueiro do Vitória e Santos aqui, o Wagner Leonardo. Um bom zagueiro, uma boa surpresa aqui do time do Vitória. Vitória que vem crescendo muito nesse segundo turno. E muito se deve na conta do Wagner Leonardo, que faz parte dessa espinha dorsal do time do Vitória. É um dos destaques do Vitória nessa retomada no campeonato. Acho que é um bom zagueiro o Wagner Leonardo. Vou colocar ele aqui, ó, entre o Alan Franco e o Kaká. Muito bom zagueiro, o zagueiro do Vitória, o menino aqui, o Wagner Leonardo. Temos aqui o parceiro dele, que é o Neres. O Neres, eu acho que é um zagueiro ok, nada mais do que isso. Um zagueiro que cumpre função, mas também não tem nenhum grande destaque. Vou botar na categoria ok, vou botar na frente do Thiago Heleno, inclusive. Os zagueiros do Criciúma, que sim, são bons zagueiros. A gente tem aqui o Rodrigo. Rodrigo que também, veterano, 37 anos. Tu vê que ele é bom zagueiro pela cara dele. Cara de pai. Ele tem 37 anos, parece que ele tem 55. Isso que é zagueiro raiz, zagueiro de verdade. Zagueiro com cara de pai, cara de tiozão assim, cara de que é pedreiro, bate uma laje, é porteiro de prédio. Isso que é zagueiro raiz do futebol brasileiro. Rodrigo do Criciúma. E agora, sem brincadeira, que pena que esse cara chegou na elite do futebol brasileiro tão tarde, cara. Que desperdício disso. Porque ele é muito bom zagueiro, cara. Mesmo com a idade avançada, ele tá se destacando num time que luta para não cair, que é o Criciúma. Ele é sim um bom zagueiro. E como eu falei, que pena que ele chegou nesse nível de elite do futebol brasileiro tão tarde, cara. Que desperdício de talento. Rodrigo do Criciúma é bom zagueiro pela idade. Eu não vou botar no muito bom. Ele é bom zagueiro. Se fosse mais jovem, talvez estaria numa categoria mais alta ou não, né? Pode ser que ele tenha melhorado muito por conta da idade também, por estar mais experiente, mas vou colocar na categoria bom. Pra mim aqui, ó, uma grata surpresa da equipe do Criciúma, o zagueiro Rodrigo. Vou colocar ele aqui, ó, inclusive na frente de vários jogadores da categoria bom. Temos aqui o parceiro dele, o Tobias Figueiredo, que também é um zagueiro ok, também tem cara de pai, se a gente for analisar, mas é pai que abandona, ele tem cara de pai que abandona o filho, pai que não paga pensão. Essa é a cara do Tobias Figueiredo, mas sem brincadeira também, é um zagueiro, não compromete, não é do nível do Rodrigo, por exemplo, mas é um zagueiro razoável. Vou botar na categoria ok aqui, inclusive na frente de alguns aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó, entre o Canu e o Zé Ivaldo. Temos agora aqui os zagueiros do Juventude, um Juventude que ultimamente vem sofrendo muitos gols. Tem zagueiros razoáveis, nenhum deles brilha o olho. O Danilo Bosa eu vou colocar como um zagueiro ok, e o Zé Marcos também como ok. Eu acho que o Zé Marcos é um pouquinho melhor que o Danilo Bosa. Vou botar ele aqui, ó. Temos agora aqui os zagueiros do Bragantino. Temos o Pedro Henrique, que também não tem números ruins. Mas se a gente assistir os jogos, a gente vai perceber que ele também é um zagueiro limitado, que compromete. Pedro Henrique, para mim, é um zagueiro comum. Dos comuns aqui ele não é o pior, mas ele fica longe também de ser os melhores aqui. Comum, o zagueiro do Bragantino. O parceiro dele aqui, o Eduardo Santos, muito bom zagueiro, tá? Esse menino do Bragantino também, muito subestimado, muito pelo fato dele jogar num time que
tem menos torcedor que qualquer time de interior, mas mesmo assim ele é bom zagueiro, pouco visado, mas o Bragantino, os jogos que o Bragantino consegue se segurar ali atrás, muito se deve ao fato de ter o Eduardo na zaga, que mesmo jogando num time desorganizado que é o Bragantino hoje, ele consegue se destacar. Acho bom zagueiro esse menino aqui do Bragantino, o Eduardo Santos aqui. Vou colocar na categoria bom e vou colocar ele aqui, ó. Eu acho que ele é melhor que o Rodrigo do Criciúma, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Entre os bons aqui, ele é um dos melhores, tá? Eduardo Santos do Bragantino. Se o Bragantino cair, times grandes tem que ficar de olho nesse cara, meu. Porque ele é bom zagueiro, o Eduardo Santos do Bragantino. Agora a gente tem aqui os zagueiros do Dourado, do nosso querido Cuiabá. Temos aqui o Marlon com 2 L's, que também é veterano, tem um bom jogo aéreo, um zagueiro firme, que não tem uma qualidade de construção tão boa, mas zagueira muito bem, sabe zagueirar. Acho que é um bom zagueiro o Marlon também. Vou colocar na categoria bom, e eu acho que ele é melhor que muitos aqui dessa categoria. O parceiro dele aqui é o Emperiur, que não tem muito o que comentar, é um zagueiro comum, não à toa o Cuiabá tá nessa situação. Tem um zagueiro bom que é o Marlon, mas o parceiro dele aqui, o Emperiur, acho bem limitado, acho que é um zagueiro comum. E para fechar aqui a gente tem os zagueiros do Lanterna, do Campeonato Brasileiro, do nosso querido Dragão, o Atlético Goianiense. Temos aqui o Luiz Felipe, um zagueiro ok, um bom jogo aéreo, um pouquinho fraco no jogo pelo chão. Acho que eu vou botar ele aqui, ó, entre o Thiago Heleno e o Danilo Boza. E para fechar aqui a gente tem o último zagueiro dos 54 zagueiros dessa tier list, o Anderson Martins do Atlético Goianiense, que é um zagueiro ok também, muito prejudicado pelo time fraco que ele tem na frente dele, que é esse time do Atlético Goianiense, mas não é um mau zagueiro não, o Anderson Martins. Mesmo num time ruim, eu vou deixar ele até mais na frente aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Melhor que o Tobias Figueiredo também. Mesmo num time ruim, ele consegue ter bons números, consegue fazer alguns jogos interessantes. Num time mais ajustado, eu acho que ele tende a crescer. Acho não, tenho certeza que ele tende a crescer. Um zagueiro ok aqui, o nosso querido Anderson Martins. Então foi isso. Essa foi a análise que eu fiz. Só repassando aqui os nomes um por um. Pelo menos aqui na categoria Elite a gente tem aqui Thiago Silva, Gustavo Gomes e Gabriel Xavier. Na categoria muito bom temos o Bastos, o João Marcelo, o Murilo, o Léo Ortiz, Arboleda, Adrielson, Fabrício Bruno e Vitão. A categoria bom, ok e comum eu não vou falar um por um porque aí já é demais, né? Então foi isso, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, curte o vídeo e até a próxima. Valeu!